trouxe hoje um tema que é muito querido para todos nós, o Cristo Consolador, que possamos ouvi-lo com muito carinho e atenção. Alô? Bom dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho explicado pelo Espiritismo, né? O capítulo 6, você tem o capítulo O Cristo Consolador, em que Allan Kardec, ele pega um texto da Bíblia, que são palavras do próprio Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí vem um detalhe importante. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Se nós não entendermos com clareza o que Jesus está dizendo, nós ou nos tornamos céticos ou torcemos para um outro sentido. A doutrina espírita, ela vem trazer uma coisa muito importante, que é explicar os ensinos de Jesus em espírito e verdade. A psicologia hoje diz para nós, e não sei se vocês sabem, o Brasil, nós brasileiros, sobretudo nós que moramos em cidade grande, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, o Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo, né? E a gente fica pensando, a sociedade é importante ser medicada, não estou dizendo nada contra os remédios, nada contra a ciência sempre. O problema não é as soluções que a ciência apresenta, o problema são as causas. Nós somos uma população ansiosa. A ansiedade revela nossas imperfeições, que a gente ainda não resolveu. E Jesus está dizendo: vinde a mim que eu vos aliviarei. Nós não estamos indo a Jesus. Jesus apareceu para Maria de Magdala. Jesus apareceu para Paulo de Tarso. Jesus apareceu para Estevão, quando ele desencarnou apedrejado. Jesus apareceu para Francisco de Assis. Jesus apareceu para Santa Teresa d'Ávila. Jesus apareceu para Eurípides Barçanufo. Jesus apareceu para Sadhu Sudacim. Jesus apareceu para aqueles que foram a Ele e ouviram a sua voz. Explico. Sintonia. Está em sintonia. Não basta reconhecer o Mestre, é preciso usar os ensinos dele. Aonde? Com o companheiro da casa espírita? Com a sogra? Com o filho? Com o colega de trabalho que é assim assado? Conosco. Se eu não mudo a minha visão por dentro, a ansiedade, a angústia, o medo tomam conta de mim, da minha alma.
Então, o livro que Jesus escreveu é muito interessante, não é? 1500 páginas, não foi esse livro que ele escreveu? Vocês vão falar nada não? É verdade isso? É verdade esse bilhete? Ele escreveu um livro muito grande, né? Com muitas regras complexas, não foi o livro dele? Não. Jesus é um mestre espiritual transcendental, de uma evolução que nós não temos ideia. Ele viveu. Ele viveu. E aí é que está toda a diferença para nós, espíritos, a grande maioria, acredito, vocês são que nem na minha casa espírita, lá em Madureira, espírito terceira ordem, pode ter algum de segunda, primeira, mas tudo espírito terceira ordem. Então, para nós, o grande desafio é possível mesmo viver esta palavra? É interessante viver esta palavra? Isso é algo útil para nossas vidas? E aí é que está o segredinho de Jesus aparecer para você. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Está passando no cinema o filme Nosso Lar 2, que é baseado na obra Os Mensageiros. A gente viu o filme, quem conhece Os Mensageiros logo percebeu que o filme é baseado. Ele fez a história, ele pegou Otávio e outros personagens e colocou e fez uma história para ficar em ritmo de filme, né? Para quem está assistindo o cinema, é mais interessante aquele formato do que o do livro. O livro é mais interessante, mais profundo e maravilhoso. O livro é maravilhoso, mas eu entendi, e o livro, vou me basear no filme, o que eu vou falar agora, que é o seguinte: você vai ter a postura do mentor espiritual, e esse mentor espiritual, em algum momento do filme, veja um filme, eu vou dar spoiler, tá? Mas vocês vejam um filme que é bem interessante. Ele vai estar em contato com as pessoas, médiuns, trabalhadores da casa espírita, antes de nascer. Todo mundo lá reunido, e todo mundo o quê? Motivado. Dessa vez a gente vai. Aí renasce, vem para o mundo físico, e no filme, o filme mostra os personagens masculinos, se não me falha a memória, que eu tenho um certo probleminha de memória, quem viu o filme me corrige, todos fracassaram. Verdade. Quem segurou o trabalho sutilmente, né, foram as esposas, que quase não aparecem no filme, né? Elas eram, até o filme dá a entender que elas eram aquelas que estavam sustentando aquele ânimo todo, que não foi muito lá. E aí a pergunta que fica, a mesma coisa, é de um livro que eu gosto muito, que mexeu muito comigo, porque eu não compreendi o livro, e eu sempre achava que eu entendia tudo, aquela coisa, e eu li o livro e eu não entendi a lógica do livro, e fiquei anos em silêncio, não entendendo a lógica do livro. Depois eu entendi. Quando eu entendi, aí é que a coisa piorou tudo. Quando eu entendi a lógica do livro, eu nem vou explicar a lógica do livro para a gente sair daqui, né, aliviado. O livro, eu só vou falar o nome do livro e vou explicar que parte do livro que eu vou abordar. O livro chama-se, o nome do livro já é pesado se você entender a lógica do livro. É o título de livro mais pesado das obras de Chico Xavier, dos romances. Renúncia.
Quem quiser aprender o que é um espírito muito superior, e é por isso que eu não entendi a lógica, porque é uma lógica que me escapa, está acima do meu entendimento, e eu tive que intelectualizar isso para entender essa lógica. Você tem ali um espírito muito superior, que é Alcione. Mas eu não quero falar de Alcione neste momento. Eu quero falar de Carlos Flanagan, que no início do livro também está no mundo espiritual, também está prometendo que dessa vez ele vai acertar, que dessa vez ele consegue seguir os ensinos de Jesus. Alcione, que não precisa reencarnar, resolve renascer para ajudá-lo. O amigo espiritual, na esfera espiritual a qual ela pertence, diz assim, logo no início do livro: Alcione, não estamos vendo que ele vai conseguir dessa vez. Eles sabem o que há no homem. É um texto do livro Fonte Viva. Ele sabia o que havia no homem. E isso também é consolador para nós. Ela disse que iria se dedicar. E ela renasce, e ela ajuda, o livro, ela ajuda evolutivamente a todo mundo crescer. Todo aquele grupo evolutivo cresce, menos o Carlos Flanagan, que de fato, uma vez reencarnado, mete os pés pelas mãos. E aí é que está o detalhe. Por que a gente, o mundo, todo mundo estava desencarnado antes de estar aqui em 2024? Todo mundo, não só brasileiros, não só espíritas, americanos, ucranianos, russos, ingleses, todo mundo. Por que que o mundo não está melhor? Porque aí vem um pouco do conhecimento espírita. Quando nós estamos desencarnados, nós somos um espírito desencarnado. Quando renascemos, somos uma alma que traz o inconsciente, o passado, as tendências, as influências sociais, culturais, emocionais, fome, necessidade de se alimentar. O mundo físico, ele cria uma pressão muito grande que no mundo espiritual a gente não tem. Então, quando a gente chega aqui, a gente é o que é. A gente não consegue esconder quem somos nós. Vou contar um caso que talvez explique, eu acredito que explica bem. Nós participamos por cerca de 30 anos, com a pandemia a gente parou, e também porque a gente acabou tendo uma nova responsabilidade na casa espírita, que é, como vocês viram aqui, bem complexa, e acabou que a gente teve que parar. Mas por mais de 30 anos nós frequentamos um evento chamado Comerge. Começamos como jovem confraternista e depois como trabalhador. E nesse evento a gente pôde estar trabalhando com quem mais dava trabalho na Comerge. Comerge é um evento que acontece no carnaval e envolve os jovens das casas espíritas, das mocidades. E você precisa do trabalhador. Nós pudemos perceber que nós trabalhamos na parte de atendimento fraterno, que dá passe, que faz esclarecimentos, se for necessário, atendimento até mediúnica, etc.
por mais de 20 anos. E nós pudemos perceber que quem mais dava trabalho não era o jovem. Bom, na comédia tem duas pessoas, tem dois grupos: os jovens e os trabalhadores voluntários. Quem mais dava trabalho porque o jovem, ele chegava assustado, digamos, com o espírito, né? Uma vez a gente foi atender um rapaz grandão, chorando na quadra. Aqui, tio, um monte de gente de branco, e eu olhando e não vendo nada, né? Eu achando aquilo maravilha, porque ele nunca tinha visto espírito, né? E ele com 17, 16 anos, chorando, com aquele monte de gente de branco, ele todo musculoso, todo bombado, e chorando, porque... E eu olhando para ver essa gente de branco, né? Falei, não, meu irmão, não é assim não. É rápido. Chegava, levava lá para o atendimento fraterno, dava o passe, lia uma mensagem. Esse, tranquilo. Mas e o adulto que já traz consigo manias, gente de casa espírita é diferente. Então, na minha casa espírita não é assim, né? Já tem esse problema. Não, olha, ele faz guerra de ego dentro do trabalho com boa vontade. Você chega com boa vontade, mas na hora em que você lida com versões diferentes do mundo, a gente se apega. Não, farinha pouca. Vocês conhecem não? É para vocês complementarem. Farinha pouca. Mas Jesus diz o seguinte: farinha pouca, menos pirão para todos, mas todos com pirão. E aí é que nós não estamos acostumados com essa lógica. São muitas vidas lutando para a própria sobrevivência. Aí Jesus diz: abra mão. E nós não entendemos. Por que a gente não entende? Porque para entender, e Jesus diz isso e Kardec explica nesse item 1, para entender, ele diz aqui, ó: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. Tem que aprender a vivenciar um clima de bondade, de doação, ser large. Olha o movimento, ó. Olha para minha mão, large. Entenderam? Abrir mão, pirão para todos. Esse não egoísmo não pode ser algo obrigatório. Não pode ser porque o orador está falando, porque o livro está falando, porque Jesus está mandando. Isso se chama lei de progresso. Tem que ser conscientização. Eu tenho que entender que o caminho do amor é o melhor para mim. Por isso que o Carlos Flanagan fracassou. Por isso que a gente que eu digo, a sociedade, estamos todos ansiosos, todos deprimidos, todos pessimistas. O nosso olhar ainda é um olhar antigo, porque não colocamos nas nossas ações, interpretações do mundo, o amor. Então Jesus consola, desde que nós entremos em sintonia com Ele. E aí, uma palavra que a gente fala, que é um jargão espírita, começa a ganhar uma outra compreensão. Fora da caridade não há salvação. Mas veja bem, ninguém é obrigado a ser caridoso. Mas ao não ser caridoso, você lida com seus aspectos doentios, porque você não está blindado por essa bondade, por esse amor, por essa compaixão. O amor
é que cura a nossa alma. E o egoísmo nos faz tomar sempre decisões limitadas. Nós somos egoístas. Por isso estamos no mundo de provas e se nós não fôssemos egoístas, nós não reencarnaríamos aqui. Estaríamos num mundo melhor. Para entender qual é o nível do nosso egoísmo, temos que entender quanto de amor nós colocamos na nossa vida. Mas isso, gente, não é cobrança, é consciência. Estevão era um judeu. Ele conheceu Jesus e ele começou a trabalhar na casa do caminho. Ele entendeu a proposta do Cristo e a viveu. Paulo de Tarso, Saulo, ele era rico, muito inteligente, estudou na melhor escola com o melhor mestre, farisaico, era bonito, poderoso, famoso, falava bem, era noivo de uma mulher belíssima, chamada Abigail. Ele era a esperança da raça, era aquilo aqui, sabe, aquela pessoa impactante. Quando ele entra na casa do caminho e vê Estevão, ele fica impactado, mas ele não entende o porquê. O orgulho faz com que, diante de algo espiritual, ou a gente fuja, ou a gente debocha, ou a gente agride, porque a gente não entende, mas algo a nível inconsciente está dizendo o seguinte: isso é uma ameaça a meu estilo de vida atual, que eu não quero abrir mão. Estevão tinha o olhar da alma realizada, da alma que foi a Jesus, e Saulo não entendeu. Mas Saulo não entendeu, tentou resolver pelo caminho da... Qual foi o caminho que ele logo tentou usar? Não foi da fuga, foi de quê? Da violência. E não aplacou aquela angústia, ele tinha uma sede, e ele não sabia aonde saciar esta sede. Nós temos sede, mas nós ainda não entendemos que Jesus está no meio de nós. Nós buscamos saciar nossa sede em coisas, pessoas, poderes, razões, e não no sentimento de amor. Ele vai despertar na estrada de Damasco. Ali ele desperta e ele entende que o processo é interno. Jesus, ao contrário do que nós imaginamos, não está longe. Nós é que nos colocamos distantes. Lá nos anos 90, a gente era dirigente de mocidade lá do Arauto. E um jovem começou a frequentar o Arauto, foi a Comerge. O que acontece na Comerge com os jovens? Quem já foi confraternista de Comerge sabe como é que é o clima. Todo mundo orando, todo mundo trabalhando, todo mundo cantando. A vibração é maravilhosa. Você fica 4 dias de carnaval
como se estivesse num plano espiritual. Quem vai pela primeira vez e é jovem, em geral, no final, quando faz a prece final, encerrados os trabalhos da Comerge do ano tal, as pessoas choram, ninguém quer sair. Se sai elevado. E esse jovem foi a Comerge e ele mudou, ele sofreu uma transformação. Ele entrou na mocidade com certas ideias esquisitas, começou a estudar, fez o período lá que podia ir na Comerge, ele saiu transformado. Aí ele contou pra gente. Ele chegou em casa, a irmã dele entrou no banheiro, ele já com a toalha na mão. Aí ele falou assim: minha irmã, ela é uma irmã imperfeita, eu a compreendo. A irmã dele fez não sei o que lá, pegou o perfume dele. Eu compreendo. Isso durou, esse efeito anestesiante de bondade durou mais ou menos um mês. Passados um mês de comer, passado fevereiro, entrou março, quando entrou abril, ela fez algo que agora eu não lembro. Isso ele falou pra gente na época. E aí ele reclamou, é engraçado que os anos são rápidos, né? Nós éramos todos jovens nos anos 90. Ela hoje é psicóloga, Aí ela disse: mas você não é espírita? Você não está na Comerge? Já passou o efeito? Ei, não vem falando mais disso não, porque você... Aí ele começou a elencar tudo que ela tinha feito naquele mês. Por que ele fez isso? Porque ele é humano. E o fato dele ter vivido 4 dias na Comerge, em que não havia o quê? Conflito, todo mundo cantando, todo mundo orando, todo mundo estudando obras elevadas. Não há o problema. Faça um paralelo entre estar desencarnado e estar reencarnado. Lá, quando você está desencarnado, você está estudando, nós vamos fazer, nós vamos participar. Quando a gente renasce, nós somos o que nós conquistamos dentro de nós. E para conseguir algo mais, tem que se esforçar. Como a doutrina espírita trabalha esse conhecimento? Essa relação com comportamento, ética, sentimento. Não é impondo. Porque impondo, as religiões impõem há séculos, milênios. É entendendo. Eu preciso entender que o caminho do amor é o melhor para mim. Quando eu entender isso, eu começo a ter pães para oferecer a Jesus, como a lição inicial. Tem uma outra mensagem do Fonte Viva: quantos pães tendes? E Emmanuel vai falar sobre, para Jesus multiplicar, conhecimento básico de matemática. 0 vezes qualquer coisa é o quê? 0, não é isso? Para que Jesus multiplique, nós temos que oferecer alguns pães, alguns peixes. Simbolicamente falando, nós estamos falando de nós não temos que ser seres perfeitos, mas nós temos que seguir o caminho do amor. E na medida em que a gente segue o caminho do amor, nossas angústias começam a se aliviar, porque a gente para de pensar apenas na gente. Você começa a encontrar alívio. Suportar o caminho.
lidar com a dificuldade. Não é buscar dificuldade para evoluir, não é isso. É, diante do infortúnio, diante de um problema que não passa, ou que não tem solução, você tem estrutura dentro de si, porque você está com Jesus. Você está em sintonia com Jesus. Não é que a dor, você não vai sentir mais dor, mas você vai ter equilíbrio perante esta dor. Nós estávamos em sala de aula e mostramos para os alunos um anime. Animes são desenhos japoneses. Nós escolhemos um anime específico, em que esse anime falava sobre, começa falando sobre a relação de trabalho no Japão, que é muito complicada. As pessoas não têm férias, não têm folga, e consequentemente os índices de suicídio são altíssimos. E nós levamos isso para os alunos, para eles entenderem como há uma relação íntima entre insatisfação, no anime, que é um desenho, né? Quando é que o personagem fica feliz? Quando acontece uma coisa chamada apocalipse zumbi. Acontece um apocalipse zumbi, as pessoas começam a virar zumbi, e ele vê que não precisa mais ir trabalhar, aí ele fica feliz. Quando ele vê, não, eu não preciso mais ir trabalhar, isso significa que eu não preciso mais trabalhar, aí ele começa a comemorar. Aí eu falei, olha só, como nós nos colocamos muitas vezes dentro de um estado mental interno, de angústia, em que é melhor pensar na destruição da sociedade, do mundo, do que for, do que tentar mudar o olhar para com o mundo. Porque para a gente mudar o olhar, tem que ter algum conhecimento que nos diga, afinal, por que nós estamos aqui? Quem é você? Por que esta pessoa passou na sua vida? Por que esse problema de saúde chegou a você? Não foi ao seu irmão, não foi ao seu vizinho, você. Se nós não tivermos esses conhecimentos que a doutrina espírita traz, que nós somos um espírito reencarnado, todas as coisas passarão, não há mal que sempre dure. Deus está aqui, Ele nunca nos abandonou, Ele sustenta nossos átomos, mas nós não o percebemos devido ao nosso imenso egoísmo. Diminuir o egoísmo é um desafio para nós nos aproximarmos de Deus. Muita gente tem medo de desencarnar porque tem medo do umbral. Só que tem uma coisa, a doutrina espírita, se vocês lerem o livro Céu e Inferno, que é uma obra de Allan Kardec, eu, quando me tornei espírita, há alguns poucos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu era católico. Católico, como diz na linguajar brasileiro, né? Linguajar brasileiro é engraçado, né? Católico praticante. Frequentava a igreja de São Rafael lá em Vista Alegre. E aí eu tomei contato com a doutrina espírita, fiquei impactado, mas eu só me descatolicizei quando eu li o livro O Céu e o Inferno. Quando eu li o livro O Céu e o Inferno, eu entendi a visão espírita, e o céu e o inferno
tira de nós o medo do inferno. Não existe inferno. O que existe? Deus. E Deus é o que? Amor. Então vocês não precisam ter medo. Deus é amor. E Deus é inteligência suprema. Nada nos acontece. Tem alguém acordado? Nada nos acontece por... Se algo nos acontece, você desencarnou, você começou a ver uma luz, teu pé começou a congelar, você não consegue se mexer, você foi para algum lugar com aparência não agradável, é o melhor para você, para aprender. Vocês não vão não, se preocupem não. A mãe de vocês vai aparecer. Apareceu a mãe. Eu nem vou falar, eu falo lá no Arauto, seu brinco, lá no Arauto, seu brinco. Você começa sonhando com seus parentes todos. Ih, sonhei com toda a minha família. Ih. Fulano, ciclano, beltrano. Já estou dando a dica. Já vai ajuntando as coisas, arrumando. Fazendo inventário para não ter problema. Aí você num belo dia acorda, está sua mãe do lado da sua cama, sua mãe desencarnada, sua vovó. Eles vão, geralmente a gente tem um comitê de recepção. É assim, é coisa bonita. É muito bonito. Há um terrorismo aí, isso aqui, porque umbral e céu é o mesmo problema. É dentro da nossa consciência. Não é algo externo. Existe porque as pessoas ficam juntas e criam juntas a paisagem, os ambientes, os locais. Mas o problema sempre será interno. Ele tinha uma tia-avó muito problemática. Criava um monte de problema na família, lá no interior de São Paulo. Complicada. Cheio de picuinha, fofoca. Olha só. Eu não estou recomendando que é para fazer essas coisas não. Eu só estou contando um caso. Ela desencarnou. Ele, como todo bom espírita, essa foi para o umbral. Só que médium, fazia desdobramento, passaram-se alguns anos e ele nunca tinha encontrado um parente desencarnado. Ele foi para um local, uma vila cheia de casinhas brancas com flores, muito bonito, e ela estava na varanda fazendo uma coisa que eles faziam muito no interior, ou fazem, aquele negócio de retalho, coxa de retalho, como é que é o nome, gente? Fuxico, eu ia falar fuzuê, olha só. Isso é novela. Fuxico, ela fazendo fuxico, e aí ele chegou ela mais ou menos bem, conversou, você aqui, meu filho, você já veio? Falou, não, tia, não sei o que. Quando ele ia embora, ela falou o seguinte, preste bem atenção que eu fiquei emocionado quando eu li isso. Fala para eles que tudo que eu fiz não foi por mal, eu tinha problema. Aí fez assim na cabeça. O corpo físico dela tinha problema, que a gente não vai fazer diagnóstico, né? Eu falei para um amigo meu lá da casa espírita, se a sua noiva disse que talvez você tenha isso, por que você não vai no psicopedagogo e faz, não, quanto que é? Não sei, não é exatamente barato, né? Mas seria bom para você. Não precisa disso não. Ela tinha problema, ela fez assim, não foi por mal, ela tinha problema. Entenderam? Entenderam, né?
Então a gente tem que começar a perceber que a bondade é maior. Você não chega lá e diz assim: São Pedro, aí São Pedro com o teu livro da vida, Anderson, aí puxa a cordinha e você cai. Isso não existe. A gente, você veja bem que ele já tinha um pressuposto. E percebam, a mesma coisa. Nós estávamos no Parque de Madureira, caminhando, coisa que eu tenho que voltar a fazer com urgência, mas tem há muitos anos. E a médium da nossa casa nos ligou desesperada, porque a filha, que era policial, estava incorporada dentro de casa. Eu falei: olha, eu estou no Parque de Madureira, eu estou de bermuda, não vem aqui, pelo amor de Deus. Gente, eu saí do parque, fui andando até a casa dela, já fui orando, porque eu não sabia o que ia acontecer. E a filha, que não era espírito, é policial, ela teve um assalto num certo lugar da cidade, e os 3 assaltantes, 3 jovens, 16, 17, 18 anos, foram mortos. E ela ficou esperando o rabecão. Quando ela saiu e voltou para casa, ela já voltou em semitranse. Quando ela chegou em casa, ela começou a falar um monte de coisa desencontrada. No sábado pela manhã, e nós chegamos, abrimos o evangelho, oramos. A mãe era médium da casa, eu falei: vamos ver, porque uma pessoa que não é médium, a gente não sabe direito o problema o médium consegue segurar, o não médico nunca lidou com isso, o espírito pode até te dar um tapa, né? E eu não sou Inácio Bittencourt, eu sou o Anderson, né, gente? E nós oramos, e aí vem o que eu queria dizer. O espírito veio na médium, e o espírito: minha mãe não merecia isso. Fala para minha mãe, eu só fiz coisas que minha mãe não merecia. Minha mãe. Eu entendi que era um dos... Eu falei: meu irmão, nós não estamos aqui para te julgar, vamos orar. E nós oramos. E aí que vem uma coisa que eu falo lá no Arautos, para nossas reflexões. Apareceu um ser de luz e o abraçou e o levou. Entenderam? Não vou explicar. Lá no Arautos eu explico. Mas percebam que as nossas expectativas podem não ser essas. A gente muitas vezes quer apontar o dedo, mas não sabe o contexto social, cultural, emocional, psicológico a qual aquela alma está envolvida. Então vocês que estão aqui em pleno sábado estudando Evangelho, tem que não ficar com medo de umbral, mas sim o quê? Como eu posso servir? Como eu posso levar essa mensagem para as pessoas? Sobretudo, me angustia da aula para muitos jovens, e minha casa espírita hoje, nós não temos mocidade. Porque claro, a gente não pode passar religião em sala de aula. Mas para nós que estamos sem mocidade, e a gente teve na pandemia uma explosão, no CIEP que eu dou aula, uma explosão de depressão, que o diretor teve que chamar uma psicóloga voluntária, porque foi demais, e a gente tem que levar esses conhecimentos para as pessoas. Ao levar esses conhecimentos, essa caridade, essa compaixão, nós começamos a entrar em sintonia com Jesus. E ao entrar em sintonia com Jesus, nós começamos a nos sentir aliviados das nossas angústias, dos nossos desafios. Nós começamos a ter mais estrutura para lidar com os nãos da vida. A minha assistência é a condição
para que eu possa entrar em sintonia com Jesus e me sentir aliviado. Quanto mais eu faço atos de amor, bondade, compaixão, acolhimento, simpatia, mais eu tenho estrutura para lidar com os problemas que virão ou que já estão. Porque o mundo físico, a gente sabe, tem dor de dente, tem motoqueiro. Vocês provavelmente não têm, mas eu tenho lá em Oswaldo Cruz. O pessoal põe aquelas caixonas de som e liga, e é a madrugada toda. O mundo físico tem essas coisas e você tem que aprender a lidar, né, com a caixa de som do cara que acha que o som tem que ficar na rua, né, com o motoqueiro, com o sol, 60 graus, sensação térmica, a conta de água, todas essas coisas, a dor de barriga, a dor de dente, a frustração emocional. O mundo físico, ele é feito para isso. Seja bem-vindo. É para isso mesmo, para que nós sejamos testados diante de situações X, Y, Z, para que nesse teste a gente possa finalmente entender o caminho do amor. Coloca amor, coloca, essa frase chega a doer, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Abnegação. Quer dizer o que é abnegação? Renúncia. Coloca doação, entrega. Se nós seguirmos o caminho, diz no livro, tem um filme que não é da minha época, brincadeirinha, eu até exibi esse filme lá no Arautos, Campo dos Sonhos. Alguém lembra desse filme? Aqui? Campo dos Sonhos. Era na época, agora ele está já um senhor, né? Mas na época ele era o galã da época. Quem lembra? Kevin, nem lembram mais, né? Kevin Costner. Campo dos Sonhos. Por que nós exibimos esse filme no centro? Teve uma época que a gente pegou vários filmes com teor espiritual, né? Isso lá nos idos dos anos. Ele escuta, ele compra uma propriedade, uma fazenda, e ele escuta uma voz: se você construir, ele virá. E aí, eu já vou dar spoiler, o filme é dos anos 80, 90. Ele constrói o esporte que o americano mais gosta, né? Que eu não entendo até hoje, já li, não consigo entender aquilo, o tal do beisebol. E ele constrói a quadra de beisebol e sai de dentro do milharal todos os grandes jogadores de beisebol da história dos Estados Unidos, de todas as épocas, todos desencarnados, e joga aquela super partida de beisebol. Vamos nos ater ao fato de que ele ouviu a palavra, fez o que a palavra prometeu e se realizou. Se você construir, ele virá. Se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se nós singrarmos o caminho do amor, se estamos no caminho do amor, se nossa obra é uma obra de amor, Jesus está presente. E se Jesus está presente, nós estamos aliviados, nos refugiamos nele. Toda casa espírita é uma obra de amor. E se é uma obra de amor, quem está presente? Ele está aqui. Cabe a cada um de nós senti-lo na medida do amor que nós temos dado. Quanto mais nós formos doadores, amorosos, sábado que vem vocês vão estar aqui e vocês vão cada vez mais senti-lo presente. E quanto mais vocês senti-lo,
mas vocês estarão aliviados, equilibrados e poderão, como o mentor lá do livro dos Mensageiros, ser uma carta viva de Jesus na terra, ser um mentor que vai auxiliar as pessoas a encontrarem a luz. Esse é o Cristo Consolador, esse é o Espiritismo Consolador prometido, o conhecimento nos trazendo a conscientização, que Jesus, que está presente, nos ampare, nos envolva e que nós possamos encontrar nele nosso refúgio. Obrigado, tá, gente, pela oportunidade. A nossa gratidão ao companheiro, que trouxe, sim, além das mensagens serem belíssimas, o tema, já é um tema desafiador para todos nós, né? As histórias contadas, elas mexem muito com a gente, né? E é para isso que mexer com as nossas fibras, nosso raciocínio, nossa inteligência e nosso coração. Então a gente agradece muito a presença do irmão, do seu mentor, na nossa casa na manhã de hoje, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, essa casa espiritual, a sua família, e fortaleça nessa jornada, né? Traga essa mensagem para muitos mais companheiros, né? Da divulgação da doutrina, que é tão maravilhosa. E eu sei que certos corações aqui hoje aproveitaram bastante. Tem duas pessoas em particular aqui, que imagino que são bem impactadas pelo trabalho nosso ali, pelas palavras que chegaram hoje. Jesus nos abençoe e abençoe a todos nós. Então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, que possamos nos unir em oração à companheira Marilene e para a prece de encerramento. Jesus, amado Mestre, mais uma vez, Senhor, te agradecemos que aqui estamos, Senhor, na tua casa, ouvindo, refletindo, lembrando as tuas mensagens que chegaram até nós. Que possamos, Senhor, continuar refletindo sobre os teus ensinamentos, sobre o teu exemplo aqui na terra, e termos, Senhor, sempre a certeza de que tu caminhas ao nosso lado, mas que esperas que a gente também possa caminhar ao seu lado. Envolve, Senhor, a todos nós que aqui estamos, aqueles que não puderam chegar, aqueles que estão nas ruas, nas casas, enfim, Senhor, onde houver sofrimento, dor, desânimo, que a tua presença amiga possa ser sentida. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Pedimos ainda, Mestre querido, todos os nomes que se encontram na caixinha de radiação de prece, bem como sobre a mesa de caridade. Que o teu amparo se faça presente em todos os nomes. E nesses instantes finais, agradecendo a ti, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Inácio de Romualdo, dos dedicados trabalhadores da tua poderosa Legião do Bem, pedimos permissão para encerrarmos aqui na reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Queridos companheiros, então só permanecer saudáveis. As prioridades são para as meninas que vão trabalhar no bazar, na cantina, as idosas, as caminhantes, terão prioridade no atendimento. Os demais, por favor, tranquilamente esperando, todos serão chamados para o passe. Muito obrigada.